Olá pessoal, tudo bem? Muitas igrejas evangélicas inventam atrações para poder atrair o máximo de pessoas possíveis, mas algumas dessas práticas não são mais necessárias. Inclusive, muitas denominações praticam muitos rituais que eram do Antigo Testamento, e isso inclui cerimônias e cargos eclesiásticos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 práticas que são proibidas, porém muitas igrejas praticam essas coisas. Número 1. Arca da Aliança. Algumas igrejas pentecostais e neopentecostais fazem procissões com a Arca da Aliança na intenção de que Deus se manifeste ao seu povo. E muitos líderes religiosos dizem que a real intenção em colocar a Arca da Aliança nos cultos é para que a presença de Deus seja mais intensa e o povo reunido ali sejam impactados pela glória de Deus. Existe uma igreja muito grande aqui no Brasil que, em um certo tempo atrás, trouxe uma Arca da Aliança para o culto. E esse transporte foi feito por um carro de bombeiros. É isso mesmo. A Arca da Aliança, no Antigo Testamento, era a principal representação da presença de Deus no meio do seu povo. E dentro dessa arca continha as tábuas dos 10 mandamentos. Mas essa prática não é lícito para nós que somos cristãos, pois nós podemos sentir a presença de Deus em qualquer lugar. Basta invocar a Ele e crer nele. Não precisamos mais de uma Arca da Aliança para sentir a presença de Deus. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20, diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, não precisamos mais de uma Arca da Aliança. Jesus está conosco. A aliança foi feita no Calvário, e esses rituais não traz edificação a ninguém e não tem mais efeito nenhum na igreja. Então, pare com essas coisas de ficar colocando objetos, Arca da Aliança, no culto, tentando fazer com que o povo sinta mais a presença de Deus. Ore e peça a Ele, e você vai sentir a presença dele. Não há mais necessidade de trazer a Arca da Aliança para os cultos. Número 2. Levitas. Hoje em dia virou moda. Qualquer pessoa que canta bem na igreja já é denominada levita. Mas muitas pessoas não sabem o verdadeiro significado disso. Primeiramente, para você ser um levita, você tem que ser da tribo de Levi. Se você não faz parte dessa tribo, então você não é um levita. Os levitas foram escolhidos por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus no Antigo Testamento. E eles faziam muitas coisas e tinham a função de montar, desmontar e transportar o tabernáculo durante a peregrinação no deserto do Sinai. Muitas pessoas que se intitulam levitas hoje em dia apenas cantam, mas os levitas do Antigo Testamento ajudavam em tudo, inclusive eles lavavam o ambiente de sacrifício para que tudo ficasse limpo. Por incrível que pareça, esse título é usado em muitas igrejas evangélicas hoje em dia, mas esse título não pertence a essas pessoas e não há mais necessidade de exercer essa função. Nós podemos adorar a Deus sem precisar de uma Arca da Aliança ou levitas levando ela. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz que por meio de Jesus devemos oferecer continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Número 3. Sacrifícios de animais.
Por incrível que pareça, um pastor evangélico decidiu sacrificar uma cabra dentro do templo do Ministério Miel, no município de San Marcos, em Honduras. Durante um culto, ele disse que era para lembrar a morte de Cristo. Então, por isso que ele sacrificou aquele animal naquele momento. Esse pastor subiu em uma mesa, enquanto um irmão atrás dele segurava uma cruz. E ele sacrificou uma cabra no momento do culto. Um animal não pode justificar os nossos pecados e nos salvar da morte. Somente o Cordeiro de Deus pode nos oferecer salvação e vida eterna. João Batista afirmou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o sacrifício final e somente por meio dele podemos ser justificados de nossos pecados. O que esse pastor fez em um culto em Honduras é inadmissível e não tem edificação nenhuma. Inclusive, o que ele fez é repugnante e não devemos praticar esses rituais em nossas igrejas. O sacrifício final foi Jesus Cristo. Número 4, apóstolos. Muitas denominações têm homens que são intitulados apóstolos, mas para você ser um apóstolo, você teria de ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Ou seja, se você não viu Jesus ressurreto, então você não pode ser um apóstolo. As Escrituras são bem claras ao nos mostrar que os apóstolos, incluindo Paulo, foram chamados por Cristo. Os apóstolos tinham autoridade para estabelecer a ordem nas igrejas, nomeavam os presbíteros, decidiam questões disciplinares e questões doutrinárias e falavam com a autoridade do próprio Jesus Cristo. Não necessitamos mais de apóstolos. Todos estão aptos para pregar o evangelho. Os primeiros apóstolos eram testemunhas oculares da vida e da ressurreição de Jesus Cristo, ou tiveram um outro chamado direto de Cristo, ou seja, eles foram chamados por Jesus Cristo. Hoje em dia, qualquer um pode ser apóstolo, pois as pessoas começam a orar por uma pessoa, impõem as mãos sobre a cabeça e já diz que o chamado dele é para ser apóstolo. Só que para você ser um apóstolo, você tinha que ter visto Jesus ressurreto. E esse chamado não vem de homens, vem de Jesus Cristo de Nazaré. Em nenhum lugar nas Escrituras relata que eles tivessem recebido a incumbência de continuar estabelecendo apóstolos na segunda geração, o que eles de fato não fizeram. Hoje em dia aparecem pessoas se intitulando apóstolos por aí, mas esse título não existe mais para os nossos dias. Número 5. Cargo pastoral feminino ou pastora. Nós sabemos muito bem que o cargo pastoral é apenas direcionado para os homens, mas muitas mulheres assumem esse papel sem se importar o que a Bíblia nos diz realmente sobre isso. Muitas mulheres usam o exemplo de Raquel, a mulher de Jacó, que era pastora de ovelhas, como está relatado em Gênesis capítulo 29, versículo 9. Mas esse texto é muito fácil de interpretar. Ela era pastora de ovelhas e não de pessoas. Raquel não era uma pastora de pessoas, inclusive as ovelhas não era de Raquel, o rebanho pertencia ao seu pai Labão. Raquel auxiliava e ajudava o pai dela, mas não liderava sobre ele. Deus deu funções distintas a cada um. Em Efésios capítulo 5, nós podemos identificar que o homem é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Da mesma forma, na igreja, Deus deu a função de liderança pastoral aos homens e não às mulheres. O reverendo Hernandes Dias Lopes afirma o seguinte: a mulher tem direito de falar na igreja. Tanto é que você encontra no Novo Testamento profetisas. A mulher pode ser
uma professora de escola bíblica dominical pode anunciar o evangelho e ser uma missionária. Agora, para a questão do papel de liderança, de pastorear uma igreja, não há base bíblica. É isso que afirma o reverendo Hernandes Dias Lopes. Muitas pessoas dizem que nós somos machistas, mas a questão não é essa. Devemos respeitar o que está escrito. O evangelho não é atualizado a cada década. As cartas paulinas já foram escritas, não existem novas. Por isso, devemos nos manter fiel ao que está escrito e praticá-lo, mesmo que isso venha a interferir em nossa cultura. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe o seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.